A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que segue nos iluminando as consciências e consolando os corações. Chegamos aqui para mais uma sexta-feira com muita alegria e, obviamente, a gente não poderia deixar de comentar esse momento tão importante para a comunidade espírita, que é o lançamento do livro Nosso Lar 2. O autor espiritual do livro Nosso Lar, não é, André Luiz, esse espírito que adotou esse nome na seguinte situação. O espírito André Luiz teria se apresentado para Chico Xavier, dizendo que escreveria alguns livros com ele. Chico aceitou a missão e pediu, então, o nome que seria assinado nas obras. Tinha um rapaz dormindo na cama ao lado do Chico naquele momento, era o irmão de Chico Xavier, André Luiz, e aí o médium, então, conta que, a partir daquele momento, foi esse o pseudônimo adotado pelo espírito, e aí, então, utilizado para assinar as obras. E já nisso a gente tem uma lição muito importante. Logo na apresentação do livro, feita nada mais, nada menos que por Emmanuel, ele chama a atenção para esse fato, né? Só de adotar um outro nome, o espírito de André Luiz já dá testemunho dessa humildade, se desprendendo da sua identidade. Obviamente, Chico aqui já tinha passado por aquele problema de direitos autorais com a família de Humberto de Campos, e por isso esse irmão passa a assinar até como irmão X, para desvincular, mas desvincular-se de si mesmo é registro importante de uma humildade lapidada. E olha que André Luiz traz em suas obras psicografadas diversas informações biológicas muito complexas. Em um artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters, de 2013, cientistas comparam o conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, atribuídas a André Luiz, identificando nelas várias informações corretas, altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal, que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos depois da publicação das obras, né? Trazendo aí realmente esse conhecimento médico através de André Luiz. Na introdução também de Nosso Lar, André Luiz traz uma mensagem muito importante para nós. Diz assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ou seja, desencarnar não muda a gente, né? A gente continua sendo tendo a mesma essência, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. E André Luiz segue: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E aí deixa uma mensagem muito bonita aqui também, André Luiz. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Traz André Luiz sobre a vida no plano espiritual, obviamente, que, claro, nos atende até mesmo nas nossas curiosidades, mas André Luiz, falando da vida espiritual, nos chama muito a responsabilidade na condução da nossa existência carnal. O bem viver aqui nos proporciona um bem viver lá. Tem um livro que é de autoria de Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico,
Evaldo Vieira, também é psicografia dos dois, Chico Xavier e Evaldo Vieira, que é o livro Opinião Espírita. Nesse livro, as mensagens de número ímpar são de André Luiz e as mensagens de número par são de Emmanuel. A de número 1, chamada Examinemos a Nós Mesmos, André Luiz traz uma mensagem importantíssima para a gente. Ele comenta sobre a pergunta de 919 do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas olha a mensagem que André Luiz nos traz. O dever de todo espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. É nosso dever, de base com o que a gente conhece, né, gente? Da doutrina espírita, é nosso dever que a gente procure ser progressivamente melhor. E André Luiz segue. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Então, é importante que a gente faça aqui sempre um balanço geral íntimo, né? Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, André Luiz nos dá aqui até mesmo um prazo aí para a gente se avaliar. De 3 em 3 anos, aqui a gente precisa ter apresentado alguma melhora. E André segue. Testa a paciência própria. Você está mais calmo, mais afável, mais compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Você conquistou um clima de mais paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras mais com euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Você traz o evangelho mais vivo nas suas atitudes? Reflete sobre a sua capacidade de sacrifício. Você nota em você mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o seu próprio desapego. Você anda um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha? Tens instantes de tristeza ou de cólera surda e, às vezes, tão conhecidos somente por ti, estão mais presentes ou mais raros no seu dia, né? Esses seus momentos de raiva e tristeza. Diminuíram em você os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Você dissipou mais antigos desafetos e aversões? Você superou os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Você estuda mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultiva alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Você tem orado realmente? Seus ideais evoluíram? A tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Você tem o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? O evangelho é alegria no coração. Você está, de fato, mais alegre, mais feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Aproveita a existência hoje espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de aproveitar amanhã o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto você está no corpo humano,
com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes será mais difícil. Então, André Luiz, aqui, mais uma vez, nessa mensagem mais curtinha, né, do que toda a obra, ele deixa para nós, mais uma vez, essa mensagem. Aproveita a oportunidade na carne para que a vida espiritual se desenrole mais leve, mais fácil, porque quando a gente está do lado de lá, a gente só vai nos restar aguardar uma nova oportunidade de fazer o bem para si mesmo, né? Para a gente se recuperar, para a gente trabalhar nas nossas arestas íntimas. E como eu disse no começo, essa mensagem de André Luiz, desse livro, Opinião Espírita, ela está comentando a pergunta de 1919 do Livro dos Espíritos, que, na minha opinião, é uma das perguntas mais importantes e que tem uma das respostas mais lindas. É uma resposta dada por Santo Agostinho, em que Kardec pergunta qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. E aí a resposta é: conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já te orientou, conhece-te a ti mesmo, ou seja, o meio mais eficaz é a gente se conhecer e saber onde a gente precisa melhorar, mas depois tem uma ampla divagação de Santo Agostinho, belíssima, em que ele diz: faz o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao final do dia, eu sempre interrogava a minha consciência, passava em revista ao que eu tinha feito, para poder dizer se eu não tinha faltado com o meu dever para com ninguém, se alguém tinha algum motivo de se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e assim ver o que em mim precisava de reforma. Então, a gente precisa de muita atenção, né? Muita vigilância, muita oração para a gente se conectar com a espiritualidade superior que sempre está disponível para nos ajudar. Mas essa mensagem de André Luiz é belíssima, né? E a gente não pode deixar de refletir sobre ela hoje, nessa semana, como eu disse, tão especial para nós espíritas. A gente tem que aproveitar a oportunidade na carne, viver bem aqui, para a gente poder construir um futuro mais feliz no plano espiritual. A gente está aqui, como eu disse, a trabalho, né? Como eu já disse na última sexta-feira. A gente não vem a passeio, não é um passaporte, é uma carteira de trabalho com uniforme, com direito ao uniforme, que é o corpo físico. A gente vem para se melhorar e a gente não pode perder nunca essa oportunidade. Vigilância, trabalho, observação de si mesmo. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, essa mensagem que André Luiz deixa tão clara nas suas obras. Beijo grande, gente. Vai no cinema. Eu ainda não fui, pretendo ir nesse fim de semana. Vamos ver se a gente gosta do filme. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Você acabou de escutar Causos e Contos Espíritas, mais um programa oficial da RBE.